Olá, que bom ter todo mundo aqui para nossa análise detalhada de hoje. Vamos explorar com bastante energia aquele mundo gigantesco e super complexo dos gastos governamentais. Olhando para os dados mais recentes e relatórios de várias regiões do Brasil, a gente vai entender direitinho como a engrenagem do dinheiro público gira de verdade, colocando cada detalhe na mesa. Pensa só na escala absurda da administração pública. Como é que uma prefeitura ou um estado consegue comprar absolutamente de tudo? E quando digo tudo, é tudo mesmo. Desde viaturas novinhas em folha para a polícia, até aquelas refeições que vão direto para os projetos sociais. A resposta está num maquinário burocrático que é, honestamente, fascinante. E a explicação de hoje mergulha exatamente em como todo esse sistema opera na prática, com seus grandes acertos e, claro, os seus tropeços. Certo, vamos direto ao ponto. Nossa jornada de hoje está dividida assim. Primeiro, a máquina das compras públicas. Depois, inovação e economia local. Em seguida, quando a licitação falha. O quarto ponto é o olhar da fiscalização. E, para fechar, o futuro da transparência. Parte 1. A máquina das compras públicas. Olha, para entender esse sistema de verdade, a gente precisa primeiro ter noção do volume gigantesco e da diversidade absurda de coisas que o poder público precisa comprar só para manter as portas abertas todos os dias. É um contraste muito grande. De um lado, a gente tem compras estaduais enormes. Imagina o governo do Rio Grande do Sul prevendo comprar 116 veículos para o Corpo de Bombeiros por impressionantes 118 milhões de reais e mais 50 motos policiais por 2,5 milhões. Do outro lado, temos as necessidades do dia a dia de uma prefeitura, como Várzea Grande, no Mato Grosso, abrindo pregão para fornecer refeições de programas sociais e contratar um sistema em nuvem para bater o ponto dos servidores. A escala muda completamente, mas o mecanismo por trás da compra é exatamente o mesmo. E aí chegamos num número que assusta um pouco, 800 milhões de reais. Esse foi o valor movimentado por uma única prefeitura, a de Campo Mourão, lá no Paraná, num intervalo curtíssimo de apenas 3 anos, entre 2022 e 2024. Para colocar isso em perspectiva, é um verdadeiro caminhão de dinheiro que deixa muito claro o peso imenso que as compras públicas têm na economia de qualquer região. O que nos leva à parte 2. Inovação e economia local. Com as atualizações recentes na lei, tipo a nova lei de licitações, as cidades estão descobrindo jeitos muito inteligentes de usar todo esse poder de compra para dar um gás no desenvolvimento regional. E quer saber para onde esse dinheiro está indo? Voltando àquele caso de Campo Mourão, incríveis 64% das compras, o que dá uns 513 milhões de reais, ficaram ali mesmo com empresas locais ou da região. É sensacional constatar isso, porque manter essa riqueza pública circulando no comércio da vizinhança gera empregos diretos e, claro, impulsiona a arrecadação da própria cidade. E essa onda de inovação ganha muita força através da tecnologia. Um exemplo legal é o SICX, o Sistema de Compras Expressas. Basicamente, é um marketplace público digital feito sob medida para simplificar e acelerar a compra daqueles materiais padronizados do dia a dia. E o detalhe mais bacana, o consórcio Sim Amurião, lá em Santa Catarina, foi o pioneiro no Brasil a regulamentar o uso dessa ferramenta, justamente para cortar a burocracia dos municípios que fazem parte dele. É um divisor de águas, com certeza. A vontade de inovar está espalhada pelo país inteiro. Só para dar uma ideia, servidoras do município de Sousa, na Paraíba, foram até Natal marcar presença no Nomo Grandes Nomes de Compras Públicas. O objetivo delas? Dominar tecnicamente as regras da nova lei de licitações. Ou seja, os municípios estão correndo atrás de forma bem ativa, treinando as equipes para não ficarem comendo poeira na modernização administrativa. Resumindo bem, o que os dados mostram para a gente é uma transição claríssima. A gente está abandonando aquela velha realidade de processos super arrastados e burocráticos e entrando num ambiente digital que foca na agilidade, na cooperação entre regiões e em dar mais acesso para as micro e pequenas empresas. O objetivo final de toda essa mudança é um só: acelerar e melhorar a qualidade do serviço público. Mas, no meio de todo esse progresso fantástico, a gente tem que parar e fazer uma pergunta difícil. O que acontece quando as regras falham? Quando esses milhões de reais acabam não seguindo o caminho que deveriam? Vamos entender isso na nossa parte 3, quando a licitação falha. A verdade é que, ao mesmo tempo em que a inovação avança, os relatórios oficiais acendem vários alertas vermelhos recentes. São problemas sistêmicos que precisam ser reportados com total objetividade. Por exemplo, o Tribunal de Contas suspendeu uma licitação de mais de 8 milhões de reais lá em São Ludgero, Santa Catarina, para projetos de arquitetura. No Mato Grosso, a coisa foi numa escala maior.
Uma parceria público-privada gigante de 398 milhões de reais do projeto Ganha Tempo virou alvo de investigação por dúvidas na pontuação de capacidade técnica. O ponto principal aqui é que não importa se é um projeto de 8 milhões ou um contrato monstro de quase 400, qualquer tropeço na regra dispara suspensões imediatas. Outro caso notável vem lá do Pará, na cidade de Conceição do Araguaia. O TCU, Tribunal de Contas da União, começou a investigar o uso daquelas emendas PIX para bancar shows por inexigibilidade de licitação. Os relatórios apontam pagamentos de R$ 350 mil para o cantor Natan e R$ 400 mil para o Pedro São Paulo. Mas olha o detalhe da auditoria. O foco estrito deles é a falta de registro desses contratos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Basicamente, faltou cumprir a etapa de transparência. O que nos leva ao nosso quarto ponto, o olhar da fiscalização. É bem nesse cenário de falhas que os tribunais de contas e os ministérios públicos entram em cena, funcionando literalmente como o sistema imunológico do dinheiro estatal. A missão deles é garantir que tudo siga a regra do jogo. Se a gente olhar de novo para o caso de São Ludgero, o apontamento do Tribunal de Contas de Santa Catarina focou em questões bem técnicas. Eles pegaram o uso indevido do sistema de registro de preços para serviços complexos de engenharia, além de pagamentos por hora técnica, que são ilegais, e proibições indevidas na participação de consórcios. A fiscalização, no fundo, garante a obediência rigorosa a formatos administrativos que são super complexos. E a fiscalização não para no edital em si. Lá no Mato Grosso, o Ministério Público Estadual não está apenas analisando a licitação do Ganha Tempo, mas exigiu formalmente que o governo do estado explique por que um inquérito anterior sobre esses mesmos 398 milhões de reais tinha sido engavetado. Isso demonstra que os órgãos de controle também auditam os próprios processos investigativos, buscando uma prestação de contas total e transparente. Retornando à investigação dos shows no Pará, a gente tem um paralelo importante. A chamada inexigibilidade de licitação é um mecanismo super legítimo e legal para contratar artistas consagrados, isso é fato. No entanto, o TCU foi bem claro ao bater na tecla da falha de transparência financeira. O município simplesmente não detalhou os custos de forma específica, como o valor exato do cachê, transporte, hospedagem e logística da equipe. Isso tudo é uma exigência muito rigorosa que precisa ser cumprida, mesmo quando existe a isenção de fazer a concorrência pública. Chegamos então na nossa reta final, a parte 5, o futuro da transparência. Com todos esses desafios e tropeços pipocando, como é que as instituições estão se blindando para não cometerem os mesmos erros no futuro? O Tribunal de Justiça do Paraná tem um exemplo excelente de estruturação. Eles colocaram em prática instrumentos de governança bem robustos, divididos em passos super claros. Tem o Plano de Logística Sustentável, o Plano Anual de Contratações e, olha só que fundamental, o Plano de Tratamento de Riscos. O próprio sistema de justiça mapeia e trata os riscos de forma administrativa antes mesmo que eles virem dores de cabeça legais. É proatividade pura. No âmbito das cidades, as câmaras de vereadores também estão ajustando as regras o tempo todo. Em Botucatu, no interior de São Paulo, já existem projetos de lei buscando modernizar como se liberam as diárias e o regime de adiantamentos. E lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a discussão é sobre um projeto para dar prioridade aos Correios nos serviços de correspondência e logística da Prefeitura, fortalecendo a rede pública. Regras mais rígidas e transparentes estão nascendo direto da base local. No fim das contas, tudo o que a gente conversou hoje se resume perfeitamente nesta citação genial de um acórdão do TCU lá de 2015. Aspas aqui. Governança das contratações é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições, com o objetivo de que agreguem valor ao negócio da organização com riscos aceitáveis. É literalmente a alma do negócio. Garantir que o dinheiro pago por quem trabalha duro traga valor real e seguro para a sociedade. Para fechar nossa análise, deixa essa pulga atrás da orelha. Com bilhões de reais em jogo todos os anos, será que esse esforço gigante por transparência digital e governança vai finalmente acabar com as velhas brechas do passado? Fica muito claro que é essencial manter um olhar sempre atento e informado sobre como o dinheiro público é gerido nas nossas regiões. Valeu demais por acompanharem essa explicação hoje e continuem sempre curiosos e de olho.